Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We closed last week with a very simple but very significant question. Semana passada, encerramos nosso estudo com uma pergunta muito simples, mas muito significativa. Você tem o testemunho do Messias? Provavelmente, a maioria dos crentes diga que sim. Eu não sou perfeito, não vivo o tempo todo como deveria, mas Ele está em mim. Ele está presente em mim. Mas você não quer viver uma vida que lhe agrade? Você não quer ser alguém que compreende o que vem de Deus? Como Deus está agindo? O que Ele está fazendo? A ação de Deus e estar lá para participar disso? Por quê? Porque quando você participa das coisas de Deus, você vive em intimidade com Ele. Deixe-me te dizer uma coisa. Não há nada melhor neste mundo do que ter intimidade com nosso Senhor e Salvador. Não há alegria maior que experimentar isso. Bem, mais uma vez, pegue sua Bíblia. Estamos no meio do nosso estudo do livro do Apocalipse, pois começamos o capítulo 19 na semana passada. E vamos prosseguir. Como já havia dito antes, estávamos falando sobre o testemunho da presença de Jesus em nós. Que nossa vida reflita a sua presença. A pergunta que faço agora é: isso é uma realidade em sua vida? No final do versículo 10, encontramos a ajuda, a verdade, a realidade, que fará possível isso em sua vida. Então, venha comigo mais uma vez. Ele fala aqui sobre as pessoas que tinham o testemunho de Yeshua. E o que fizemos? Nós o adoramos. Você quer adorá-lo? Quer adorar a Deus e ser fiel? Diz o versículo 10, pois o testemunho de Yeshua. Eis a resposta se você quer ter o testemunho de Yeshua. Observe o que ele diz. O testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Essa verdade é praticamente ignorada pela maioria dos crentes hoje. Eu já disse muitas vezes, de modo geral, a igreja é analfabeta quando se trata de profecia. Se você perguntasse qual é a mensagem de Joel, qual é a mensagem de Rebeca, qual é a mensagem de Naum, o que eles estavam tentando transmitir às pessoas para quem escreveram, e qual é a mensagem para nós hoje? A maioria dos crentes não sabe dizer. A razão pela qual eu sei é a seguinte: quando falo para um grupo e digo, vamos abrir o livro de Ageu, o que acontece? Eles não abrem nem começam a procurar do meio do livro. Eles vão direto para o índice. Aí eles abrem e tentam encontrar se existe um livro chamado Ageu. Somos analfabetos proféticos. E se quisermos ser considerados prontos, se quisermos ser pessoas preparadas, como a noiva do Messias foi chamada a ser, então precisamos entender a verdade profética. É por isso que o final do versículo 10 é tão importante. O testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Ou seja, a profecia opera no crente para que possamos dar testemunho da nossa fé e da nossa vida em Yeshua, e por meio dele. Bem, vamos prosseguir para o versículo 11. Aqui vemos uma cena alegre. Quero dizer, tivemos o anúncio da ceia das bodas do Cordeiro, mas agora estamos começando a ver os eventos que se tornarão realidade. Observe o versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Agora, este não é o mesmo mencionado no início do Apocalipse capítulo 6. Vemos que aquele não é o Messias, mas sim uma personificação do falso Messias. Pois ele é sinônimo de morte e desgraça, mas este, como veremos, é o verdadeiro Messias. Diante de mim, um cavalo branco. A cor branca tem a ver com algumas coisas. O branco representa pureza e santidade,
mas também vitória. Então, aquele que montou neste cavalo branco, observe como ele é chamado. É chamado de fiel e verdadeiro. Aqui, de novo, essas duas palavras estão singularmente relacionadas: fidelidade e verdade. Fidelidade é a manifestação da verdade, e é isso. Ela é a verdade. E ele manifesta a verdade por meio de seus atos e de sua identidade. Assim diz: e aquele que montou no cavalo branco é chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça ele faz algo. Com justiça. De quem estamos falando? De Yeshua. Espero que todos concordem. Existem alguns métodos muito peculiares, eu diria equivocados, de interpretar e entender as Escrituras. Ontem estava de volta aos Estados Unidos e, enquanto dirigia, ouvia o rádio. Como costumo dizer, ouvia um homem, J. Vernon McGee, que faleceu há cerca de 25 anos. Ele era um homem que amava as Escrituras e dedicou sua vida a ensinar toda a palavra de Deus. Ele estava começando o estudo do livro do Apocalipse e começou dizendo que existem muitos métodos diferentes para interpretar as Escrituras. Disse sobre quanto há diferentes formas de compreendê-la e como as pessoas veem algumas coisas que já se cumpriram. E eu poderia continuar falando, mas espero que, independentemente da interpretação que você faça deste livro, todos concordemos que, quando chegamos a Apocalipse capítulo 19, versículo 11, estamos falando de algo que ainda está por vir. Estamos falando da vinda do Messias, a sua segunda vinda, para estabelecer o seu reino. Observe o que diz sobre ele. Ele vem para julgar e, para o que mais? Guerrear. Este é o homem de graça, que é tantas vezes compassivo, que é movido pela compaixão. Mas quando ele retornar, ele não virá para o quê? Ele não virá para salvar, mas para guerrear, para trazer o juízo de Deus e o fruto desse juízo, que é o reino. Versículo 12. E os seus olhos, assim como vimos em Apocalipse capítulo 1, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Isso significa que ele é o Rei dos Reis, e tem um nome escrito que ninguém conhece, só ele. A que tudo isso se refere? Se você estudar bem esse nome, esse caráter que só ele conhece, verá que trata-se de uma expressão idiomática, um ditado que se refere a ele mesmo como Deus. Deus que é o quê? Alguém pode realmente entender Deus além de Deus? Não. Então, essa expressão apenas anuncia, lembra ao leitor, ensina aos que ainda não chegaram a essa conclusão que ele é, de fato, o Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, vamos ler. Seus olhos são como chamas de fogo, e há muitas coroas em sua cabeça, e um nome escrito que ninguém conhece, só ele mesmo. Versículo 13. E está vestido com uma roupa tingida de sangue. O que isso significa? Redenção. E tem uma roupa tingida de sangue, e o nome pelo qual é chamado é Palavra de Deus. Estudiosos nos dizem que o termo Palavra de Deus é sinônimo de mente de Deus ou de propósito de Deus. A passagem a que se refere aqui é que este vem para cumprir a mente, o propósito, o plano de Deus. Mas o que isso significa? O reino. É disso que Deus sempre tratou. Se observarmos a criação de Deus, depois que ele coloca tudo em ordem, qual é o grande resultado disso? A ordem da criação de Deus é vista no jardim do Éden. O que aconteceu lá? A rebelião. É aí que o livro do Apocalipse nos leva. O Messias vem para estabelecer esse reino. No capítulo 21, veremos a relação entre o reino em seu estado final, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, e sua relação com o Jardim do Éden. Portanto, o que vemos aqui é que o Messias Yeshua realiza o plano, o propósito, a mente de Deus, e é por isso que é chamada Palavra de Deus. Versículo 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos,
e estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15. De sua boca saiu uma espada afiada. E o que ele faz? Fere as nações. Aqui, mais uma vez, vemos essa mesma palavra que se refere a pessoas de qualquer origem, de qualquer grupo étnico, que não tem um relacionamento de aliança com Deus. Se você me perguntasse qual é a coisa mais preciosa que possuo, eu diria que é o relacionamento de aliança com Deus. E como já falamos, essa aliança é a nova aliança. A palavra novo é sinônimo de reino, ou seja, é uma aliança do reino. Então, vamos lá, observe o texto. Os exércitos de Deus o seguiam, montados em cavalos brancos, e estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15. E uma espada afiada de 2 gumes, sai da boca para ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Estamos, nesse momento, em Apocalipse capítulo 19, e em Apocalipse capítulo 20, veremos um reino, o reino milenar, e lá ele estará governando com vara de ferro, o que significa que ele não tolera pecado. Precisamos entender que há uma distinção importante entre o reino milenar de Apocalipse 20 e a Nova Jerusalém, o reino final em Apocalipse 21 e 22. Então, aqui, quando ele está governando com vara de ferro, veremos que é uma referência para manter a justiça do caráter de Deus. E onde esse caráter se manifesta para nós? Nos mandamentos de Deus. Aqui, ainda somos salvos pelos mandamentos de Deus. Mas quando olharmos para o reino milenar, a justiça da lei será manifestada. Por quê? Porque nesse reino milenar, veremos 1000 anos do governo justo de Deus, um governo que reflete o seu caráter. E os mandamentos de Deus se manifestam para nós o caráter de Deus. O que eu quis dizer com isso? Se Deus se tornasse homem, a propósito, ele se tornou e vivesse neste mundo, como ele viveu, ele obedeceria à lei. Ele não a violaria, e ele não a violou. É por isso que ele não tinha pecado. E é assim que ele pôde ser a expiação, o redentor de toda a humanidade, de todos os que invocam o seu nome. Veja agora o final do versículo 15. Ele as governará com vara de ferro e pisará o largar do vinho do furor da ira, ardente ou destemida, do Deus dos exércitos. Estamos em Apocalipse 19 e vemos o Messias chegar. Como ele chega? Ele vem na forma de juízo. Eu mencionei que as suas vestes, segundo as Escrituras, eram vestes ensanguentadas. E associei isso à redenção, e com razão. Mas também precisamos observar o que os rabinos dizem sobre o fato de a Torá ter 70 faces. Shavim Panim Shatorá, 70 faces da Torá. O mais significativo é que, quando você as observa, as faces aparecem como se fossem diamantes. Quando você olha para um diamante de diferentes perspectivas, você vê o mesmo diamante, mas diferentes coisas se manifestam. O medo acontece com a lei e com todas as Escrituras. Essa ideia do sangue em suas vestes não se refere necessariamente a ele como redentor, mas também como seu juiz. Mas por que digo isso? Porque se você olhar para o livro de Isaías, no capítulo 63, ele fala sobre isso. É uma referência clara. Não há discordância entre os estudiosos, judeus ou cristãos, de que esta é uma referência ao Messias. E ele vem de Bosra, onde exerce juízo, o Monte Seir, em Edom. E este sangue sujou suas vestes porque era sangue do julgamento. E é disso que o texto está tratando aqui. Observe novamente o versículo 15. Ele pisará o lagar do vinho do furor da sua ira. Ira de quem? Do Deus dos exércitos celestiais. E em seu manto e sua coxa. Uma vez mais, precisamos entender o contexto cultural.
A coxa era um lugar onde hoje apertamos as mãos, fechamos um negócio, mas nos tempos bíblicos, eles seguravam a coxa. Então, quando diz aqui que em seu manto e sua coxa, isso mostra fidelidade, mostra algo que é crível. E o que diz? Está escrito o nome. Que nome é? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é uma referência ao domínio. É um chamado para recebê-lo e receber sua autoridade. É isso que a fé significa: submeter-se à autoridade de Deus. Bem, vamos prosseguir para o versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ora, em pé no sol? Isso é impossível de uma perspectiva natural. A razão pela qual está escrito assim é para nos dizer como é o reino de Deus. É inacreditável, não é natural, é sobrenatural. Agora então vamos ao versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e que clamava em alta voz, e disse a todas as aves que têm asas e que fazem o quê? Que voavam pelo meio do céu. O anjo dizia: venham e reúnam-se para o banquete do grande Deus, ou o grande banquete de Deus, dependendo da tradução. Então, aqui vemos o termo ave. Aqui o texto se refere aqui. Pense na batalha entre Davi e Golias. O que Davi disse? Ele disse: as aves não vão comer minha carne, mas elas vão comer a sua carne, Golias. Essa é uma imagem que sugere vergonha. As aves vindo e comendo as carcaças de alguma coisa. Isso é repulsivo, tem mau cheiro, é simplesmente vergonhoso. E esse será o fim deste mundo para aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Mais uma vez, então, vemos uma referência à vinda do Messias, não apenas como o noivo, mas também para a intimidade que disso resulta. Para que isso se torne realidade, o que ainda está enfatizado aqui é este juízo, esta guerra. Ele vem para guerrear, mas agora ele é vitorioso, e os pássaros estão vindo para comer as carcaças dos que não conheceram a redenção. Voltemos uma vez mais para o versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Um estudioso disse que sol tem a ver com iluminação. Creia nisso, isso está confirmado. Deus faz brilhar a sua luz sobre isso para que vejamos corretamente. Ele clamava em alta voz e disse a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para o banquete do grande Deus, para comerem. Versículo 18. Para comerem carne de reis, carne de capitães, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todo o homem, livres e escravos, pequenos e grandes. O que isso nos diz? Bem, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você seja, se é grande ou não, se é rico ou pobre, não faz diferença. A única maneira de escapar desse julgamento é pela fé, aceitando a verdade, crendo no Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e fazendo dele o Senhor da sua vida. Assim, vemos nessa passagem das Escrituras o versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos. Estavam todos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O que percebemos? Descobrimos que, neste momento final, quero dizer, depois de todos os juízos das trombetas, em Apocalipse capítulos 8 e 9, todos os juízos das taças, em Apocalipse capítulo 16, todos os grandes juízos, em Apocalipse capítulos 18 e agora 19. O fim já estava escrito, está claro. E o que acontece? Vejamos novamente. Vemos nessa passagem que a besta, o império, os reis da terra, todos os seus exércitos, eles se reúnem. Para quê? Para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército.
Eles são eternamente rebeldes, não podem ser subjugados, e é por isso que receberão o juízo eterno. Versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais em nome dela, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e se prostraram diante da sua imagem. Eles foram jogados vivos. Essa expressão, eles foram jogados vivos, não significa que estavam vivos quando foram lançados e morreram logo depois. O contexto gramatical aqui indica que foram lançados vivos e permaneceram vivos no que é conhecido como tormento. Eles foram jogados vivos, os dois, no lago de fogo que queima com enxofre. Os demais, todos os que faziam parte deles, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Agora, é bem significativo que essa espada saia de sua boca. Lembre-se que, nas Escrituras, o Messias está falando e diz: não pense que vim trazer paz. A palavra paz significa apenas ausência de violência. Não foi por isso que ele veio. Ele não veio para trazer Shangri-La, no sentido de que tudo seria lindo e perfeito, sem violência. Todos fazem o que querem, não existem conflitos. Não foi por isso que ele veio. Na verdade, ele diz: vim trazer guerra. Em outro local diz: vim com uma espada. E o que a espada faz? Uma espada divide, separa as coisas em dois grupos. E é isso que vemos aqui. Lembre-se daquele ensinamento sobre separar as ovelhas dos bodes. O mesmo princípio se aplica aqui. E o que encontramos nesta passagem bíblica é: aquele que vem os destruirá. Com o quê? Se você observar a passagem que fala sobre ele trazendo não a paz, mas a espada. Sabe o que é essa espada? É o Evangelho. O Evangelho ou dará a vida ou será fonte de julgamento. Quando você rejeita a graça de Deus, e é disso que se trata o Evangelho, quando você rejeita a graça de Deus, o que você está fazendo é convidando a espada que traz a morte eterna para vir e atingir você. E é por isso que essa espada, esse instrumento de morte, está saindo da boca do Messias. Ele dá palavras de vida, mas quando você rejeita essa vida, receberá a morte eterna. Mais uma vez, versículo 21. E os que restaram foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram. Ou seja, estavam cheias da sua carne. Por que o termo carne aparece aqui? Muito simples. Carne é sinônimo de pecado. Neste contexto, carne é sinônimo dessa natureza carnal. E permitam-me concluir o capítulo 19 retornando a algo que aprendemos anteriormente, que é a circuncisão. O que aprendemos sobre a circuncisão? A circuncisão é a morte da carne, e a sua carne morrerá. Se você é sensato, experimentará a morte da carne por meio da circuncisão. Quando acontece a circuncisão? No 8º dia. É uma morte que produz 8, um novo começo, 8, a redenção, 8, o reino. Você experimenta a morte da natureza carnal. Mas se você não entender, se não experimentar, se for negligente a esse respeito, você será como Moisés, que falhou em circuncidar seu filho no contexto da redenção. E o que aconteceu? A morte o visitou. O mesmo acontece com o Evangelho. O Evangelho é como a espada da circuncisão. Por quê? Ela corta, ela divide. Veja só, ou ela vai matar a sua natureza carnal ou vai transpassá-lo. Não há meio termo. O que precisamos entender é que a circuncisão é uma aliança. Não dizemos circuncisão, dizemos Brit Milá, a aliança da circuncisão. Geralmente não é traduzida. Quando a expressão circuncisão aparece em português,
omite a palavra aliança da circuncisão. No entanto, a circuncisão é uma aliança com Deus. Ela manifesta a morte da carne. O que o Evangelho faz é circuncidar não o nosso corpo físico, mas o nosso coração. Ela nos dá um novo coração. Um coração que não tem o quê? Inclinação para o mal. Ela traz a morte ao nosso coração para que possamos receber um novo coração. Um coração de quê? Não um coração de pedra. Ele usa o termo coração de carne. E nesse caso, carne é usada como sinônimo de vida. Um coração que pode se encher. Encher de quê? Ele é sensível às coisas de Deus. Para concluir, eu te pergunto: você já viveu a experiência da circuncisão do seu coração? Porque a espada que vem do Messias fará uma de duas coisas. Ou será usada para matar a inclinação para o mal, a natureza carnal que governa o coração de uma pessoa não redimida. Ou, se não o fizer, essa espada será usada para trazer a morte eterna, como vemos no final de Apocalipse 19. Bem, este capítulo do livro do Apocalipse termina com um banquete para os pássaros impuros. Mas Apocalipse 20 começa, e observe os contrastes, ou um banquete de carne morta, ou um banquete de casamento, que é sinônimo do reino, sobre o qual falaremos quando entrarmos no capítulo 20 de Apocalipse na próxima semana. Pois bem, estou sem tempo. Então, até lá, quando começaremos a falar sobre o reino milenar. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.